Ó, passando para você aqui, querido ouvinte, também para os meus amigos aqui, né? Lembrando, Masters de Doha, o melhor resultado foi a Beatriz Souza e o Davi Moura, que são os pesos pesados, né? Ficaram em 7º lugar. Resultado muito abaixo, né? Uma seleção que sempre está lá no alto, em competições grandes, né? O último grande Slam de 2020, que foi em Budapeste, né? Tivemos 3 bronzes. Foi de novo a Beatriz Souza, né? E a Maria Suelen Altman, ambas são do peso pesado, que vai ser uma escolha muito difícil, né? Para quem vai para Tóquio, as duas estão num nível muito bom, uma competindo com uma, puxando a outra, tá bem legal isso aí. E o William Lima, né, no peso até 66 quilos, também foi bronze no Grande Slam de Budapeste. Foram 2 competições grandes, né? Após pandemia, e já tivemos esses resultados aí um pouco tímidos, digamos assim, né? E o panorama geral da seleção é que a Rafaela Silva, infelizmente, não conseguiu diminuir sua pena por doping, está fora dos Jogos de Tóquio. Temos a Mayra Aguiar, que teve uma contusão, rompeu os ligamentos do joelho em outubro, está com a previsão de 6 meses, então em abril talvez ela volte a treinar, em maio ela volte a competir. A Érica Miranda, né, você puxar mais para o ciclo ainda de Tóquio, no meio do ciclo olímpico, a Érica Miranda se aposentou, ela que era uma das judocas mais regulares da seleção, sempre estava indo ao pódio em mundial, faltou a medalha olímpica para ela, né? Infelizmente ela se aposentou, ela achou que não dava mais, né? E ficou bem desfalcada a seleção, assim, né, com grandes nomes. Vou perguntar para você, Regis, né, o que você acha, assim, o principal problema aí da seleção de judô no ciclo olímpico, né? O que faltou aí para a gente chegar nesse ponto, né, nos Jogos Olímpicos, próximo dos Jogos Olímpicos, e a gente tá uma seleção sem um nome, um ou dois nomes, assim, que inspirem confiança e que te fala assim, pô, vai brigar por medalha. O que faltou, assim, para a seleção brasileira ter deslanchado, digamos assim, né? Porque ela vai, mas não vai, ganha um bronze aqui, mas a maioria é derrota. Bem, nós até temos dois nomes, né? Mas tem que. A Mayra Guiar, né? Que grande nome, acho que atualmente é o grande nome disponível. Sim, você vê as pesadas também, né? A Bia e a Maria Soeren, mas acho que a Mayra Guiar está um degrau acima. É um grande nome, né? Medalhou 12, 16, 2 bronzes, mas está de contusão, né? Esperamos que volte em forma, volte bem. E claro, não podemos deixar de falar da Rafaela Silva, né? Esse caso de doping foi suspensa, recorreu ao CAI, parece que o soneto saiu. Ele não conseguiu dar certo. A tese que eles levaram para o CAI foi pior do que o primeiro, e ela não conseguiu nem amaciar a suspensão. O CAI manteve a suspensão 2 anos, né, fora de Tóquio. E é outro grande nome que esse com certeza está fora, não vai estar no Japão. Quer dizer, tecnicamente depende mais da Mayra Guiar voltar bem. Que estado vai voltar, físico vai voltar mais a Guiar? E questão do erro, acho que aí é mais na conta do Neil Wilson, né? A gente tem que falar, né? Até teve um cast com a gente perguntou, mas errou muito o planejamento. Você vê os resultados aí, dizem por si só, fracos, ruins. Não se pode um Master, tudo bem, mesmo tirando a questão da pandemia. O Master de judô, uma visão forte, importante, você ganhar o quê? Poucas lutas, eram quantos judocas foram? De cabeça eu não lembro, mas menos de 10 lutas, você ganha menos disso com o tanto de judoca brasileiro que foi. É absurdo. A França foi bem, o Japão foi bem, e o Brasil só fez cara de paisagem, praticamente. Conseguiu 2 sétimos lugares, que é um fracasso cá entre nós. E isso aí vai para o planejamento. Tá errado, erradíssimo. Acho que o orgulho da CBJ não deixa rever, talvez, provavelmente. Que teve um erro de planejamento e não dá para refazer, né? Agora é tentar juntar os erros, os cacos e ver no que dá, se dá para salvar alguma coisa. Talvez equipes mistas, mas enfim. O planejamento foi péssimo, foi desastroso para esses resultados terríveis do judô. É bem complicado mesmo, cara. E você, Daniel, também, o que você acha os fatores que tem nesse momento que o judô brasileiro chega tão incógnita, assim, digamos assim, né, com sinal vermelho ativado nesse ano olímpico aí de 2021, né? Lembrando sempre, né, que
O 2021 virou o ano olímpico por causa da pandemia. Mas por que o judô brasileiro chegou assim, né, ano olímpico? Acrescentando o que o Regis falou, eu até falei na introdução que na verdade foram 18 judocas que participaram no Master de Doha e só 15, só não. Deixa eu começar de novo, peraí. Então, só acrescentando o que o Regis falou, eu até falei na introdução que foram 18 judocas que participaram do Master de Doha e 15 foram eliminados na estreia. E só 4 lutas os brasileiros venceram. Davi Moura venceu 2 lutas, o Daniel Carguin venceu 1 luta e a Bia Souza venceu 1 luta. Então foram só 4 lutas vencidas por brasileiros. Tem a questão do planejamento que o Regis já colocou, dos principais atletas, quais competições, porque também você precisa escolher as competições certas para subir no ranking, para somar pontos, porque o judô olímpico, você já começa a competição no sorteio das chaves. E você estando bem posicionado no ranking, lá na frente, durante o Surtocast a gente vai falar sobre o ranking também, você evita de você pegar um grande judoca logo no começo. Então, você estando bem posicionado no ranking, você só pega os principais judocas nas fases mais derradeiras. Então, você pega numa quarta ou numa semifinal, já fica um melhor caminho. Eu acho também que é até difícil que a gente não está no dia a dia, a gente não vê na prática como ocorrem os treinamentos, a gente só mesmo acompanha as lutas e os resultados. Eu acho que a falta de foco, de concentração em muitas lutas, e a gente viu isso no Master de Doha, também é um fator. Haja vista que a Maria Suelen, por exemplo, que é a número 2 do mundo, ela foi desclassificada por executar um golpe irregular numa camaronesa, né, na sua primeira luta. Então, são lutas perdidas. O Baby foi eliminado por um atleta do Quirguistão, pois receber 3-2. Tem essa questão de falta de foco, talvez, né, falta de concentração, que o judô é muita concentração. Um vacilo te tira da luta. E a gente teve o Surtocast com o Ney Wilson, né, em 2019, na época, foi após o Mundial, o último Mundial, né? E faltava na época 1 ano para os Jogos de Tóquio, então os Jogos foram adiados e tal. E ele citou, a equipe precisava de munição, ele fala de atletas, para acertar alguns no alvo, que seriam as medalhas. Só que ao longo desse ciclo a gente foi perdendo munição. A gente perdeu a Érica Miranda, que resolveu se aposentar. A gente perdeu a Rafaela Silva por doping, por um motivo muito bobo, besta. A gente perdeu a atual campeã olímpica, não vai poder defender o seu título em Tóquio. E agora tem a questão da lesão da Mayra Aguiar, que é uma lesão séria de ligamento do joelho, tá para voltar ali em abril, mas ela está correndo contra o tempo em relação à Olimpíada. E essas até então, eram 3 das principais candidatas à medalha olímpica. Então, a gente já perdeu muita munição aí, só com essas 3 judocas. E também a questão da equipe, porque a Rafaela Silva estaria na equipe, e a competição por equipes estreará no programa olímpico em Tóquio. Então, a gente perde mais uma munição pela ausência da Rafaela Silva. Então, acho que talvez seja uma conjunção de fatores. Planejamento na questão da programação dos atletas nas competições, falta de foco, falta de concentração, um pouco, talvez um comodismo. É até complicado a gente falar por a gente não estar no dia a dia, mas a gente percebe isso nas lutas. Aliás, até, eu queria tentar perguntar para você, né? Pelo menos nesse primeiro Masters, né, como você mesmo falou, umas derrotas bobas, né? Faltou mesmo um planejamento, um foco ali para os atletas. Talvez por ser um torneio tão importante logo no início do ano, não faltou um planejamento melhor, assim, digamos. O pessoal, a galera do judoca aproveitou as festas de fim de ano demais, aí na hora que foi voltar para treinar, não treinou direito. Como é que você vê isso aí? Então, porque, pelo que você falou, realmente, nesse torneio especificamente, dá para ver claramente que talvez faltou um foco dos atletas, né? E um planejamento talvez que não tenha sido ideal. É complicado, porque também esses tipos de derrota já vinham acontecendo em outras competições também. Não foi uma coisa específica do Masters de Doha.
Mas eu acho que tinha que ter em mente que esta era uma competição importantíssima, uma competição que dava 1.800 pontos para o campeão de cada categoria, então você podia dar um salto gigantesco no ranking. Em relação à pontuação de ranking, só perde para o Campeonato Mundial. Eu acho que não foi só no Masters de Doha. Se a gente voltar para trás, nos outros anos, isso já vem acontecendo também, desses tipos de derrotas. Pois é, eu também acabei esquecendo de citar a Sara Menezes, né, que apesar ela teve um ciclo bem ruim, né, ela teve contusões, tentou subir de peso, não deu certo, voltou pro peso que ela foi campeã olímpica, também não deu certo, ela acabou até dando uma pausa na carreira, né, que ela engravidou. Então mais uma judoca assim, que é considerada importante, né, que também não vai estar. Danilo, também, sua opinião aí sobre por que chegamos a esse ponto aí no judô de estarmos preocupados com a chance de medalha num esporte que sempre deu medalha aí desde os Jogos de 84, né? O planejamento está claramente errado, né? Eu sempre bato na tecla que não só isso não é só uma crítica ao judô, à CBJ, mas as confederações em geral pensam muito num ciclo de 4 anos e esquecem que muitas das vezes quando você prepara um campeão, não exatamente um campeão olímpico, mas um medalhista olímpico, um atleta para disputar uma Olimpíada, você tem que estar pensando isso muito antes. Os erros, por exemplo, de uma Érica Miranda ganhando uma medalha em 2018, né, o bronze no Mundial, a quinta dela em 6 participações e se aposentando, provavelmente a CBJ já deveria ter isso na cabeça, já poderia ter essa mentalidade de ter uma substituta à altura dela, já tinha que estar preparando para isso, e caiu isso no colo, por exemplo, da Larissa Pimenta, que enfim, acabou de ganhar uma medalha júnior e teve que assumir uma posição, uma pressão em cima dela de conquistar resultados que ela não deveria ter, entende? Ela foi bronze no Mundial Júnior, agora em outubro de 2019. E aí caiu uma pressão em cima dela, por exemplo, que ela não deveria ter na categoria de 52 quilos. Ela tem apenas 21 anos agora. E ela ganhou essa medalha há 2 anos atrás, ela com apenas 19 anos, nunca imaginou que ela teria com uma pressão dessas, de ter resultado, para estar chegando na Olimpíada bem. Entende? Então, assim, esse tipo de coisa deixa claro como o planejamento está apenas ali naquele ciclo. Não tem que ser. O planejamento tem que ser no mínimo de 6 anos. Já pensando em um Paris 2024, por exemplo. Será que a CBJ já tem uma preparação visando 2024, que é logo ali, faltam 3 anos? Né? Acho que fica muito disso. E essa pressão toda, claro que mexe nos atletas dentro do tatame, né? Na hora que está ali lutando. A gente viu, por exemplo, o Daniel Cargnin fazendo uma luta contra um atleta da Geórgia, que é o terceiro atleta da Geórgia, na categoria até 66 quilos. Número 34 do ranking mundial. E assim, ele perdeu com o georgiano ganhou dele uma tranquilidade, sabe? Que não parecia que, na verdade, ele estava enfrentando ali um cara top 10 nível mundial. Então, assim, esse tipo de coisa, esses tipos de derrotas, no Masters, assim, foram um monte de derrotas, assim, claro, cada um teve sua peculiaridade. Teve gente que lutou muito bem. O Daniel Cargnin, por exemplo, ele aplicou um ippon na primeira luta, que foi excelente. Mas, entende, tem algumas coisas, assim, que mostra que a pressão está muito grande dentro da equipe por um erro, na minha opinião, que é a de gestão, que acaba caindo em cima dos atletas, que agora, sob pressão, realmente é complicado ter resultado, assim, sabe? O tempo é curto, a Olimpíada está aí, a gente não sabe também como é que aconteceu durante a pandemia, né? Quem conseguiu conciliar melhor, fisicamente, mentalmente, a gente sabe também que é um processo complicado. Enfim, a preparação, acho que pós-festa de final de ano, acho que não teve problema, porque a seleção ficou em Pindamonhangaba, se eu não me engano, no interior paulista, durante uns 10 dias de preparação, algo que vai acontecer para a próxima competição também, o Grande Slam, que já vai ter agora em fevereiro no início. Então acho que isso não é um problema, sabe? Fisicamente a galera parece estar muito bem, eu acho que é o mental que é o problema, sabe? Complementando aí o que Danilo falou da Larissa Pimenta, quando a gente fez o Surtocast com o Neil Wilson, eu perguntei a ele sobre judocas que a gente teria que observar, ficar de olho para 2024, e ele citou a Larissa Pimenta para 2024. Então você vê que ela tá até bem ranqueada, olhando aqui o ranking dela, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas com esses resultados ruins, vai acabar criando-se uma esperança nela, até de forma precoce, que ela ainda não está preparada na questão do amadurecimento para esses jogos, né, de Tóquio. Então pode ter uma pressão desnecessária nela, e a gente
E isso pode atrapalhá-la, né? E só uma correçãozinha, que na verdade o Daniel Karguin, ele foi eliminado pelo sul-coreano, se não me engano, que foi vice-campeão olímpico. Quem perdeu para o georgiano foi o Eric Takabataki, se não me engano. Muito obrigado. Foi isso mesmo. O Eric Takabataki. Takabataki. O Daniel Karguin perdeu para o Bao An, o sul-coreano, o vice-campeão olímpico. E campeão mundial em 2015. E foi eliminado da mesma forma que outros brasileiros, pode levar 3-2. Então, o que tem acontecido também é brasileiros perdendo lutas com punições, por excesso de punições. Por falta de combatividade. O que mostra que parece que eles estão meio perdidos ali, sabe? Não entenderam a luta ainda, né? Exatamente. Por falta de combatividade.